Boa noite, doutor. Já iniciamos aí. Boa noite, doutor. Nós vamos ter que reiniciar a aula. O seu microfone está desligado. Então não saiu o som. Agora inicia. Olá, pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Professor Francisco José. É uma alegria estar com vocês nesta quarta-feira para dar continuidade ao nosso curso de atualização profissional em Direito Ambiental, Teoria e Prática. Esta é a 10ª aula, cujo tema essencial e exclusivo é licenciamento ambiental. Na aula passada, caríssimos alunos, nós tratamos em 1h30, sem parar, sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938 de 1981. Na ocasião, nós fizemos uma ampla abordagem da lei, trazendo os seus principais pontos, os seus fundamentos jurídicos, a sua trajetória, demonstrando aos senhores a importância da lei no marco de proteção do meio ambiente no direito brasileiro. Hoje, ao falarmos sobre licenciamento ambiental, nós lembramos que o licenciamento ambiental, ele é o quê? Ele é um instrumento de política nacional do meio ambiente. Significando dizer o quê? Significando dizer que sem licenciamento ambiental, não há como se empreender economicamente uma atividade, especialmente se esta atividade for daquelas que gerem risco para o empreendimento, gere risco para a sociedade e coloque em evidência prejuízos à sociedade. É bom lembrarmos aqui aos senhores de um conceito chamado sociedade de risco. Esse conceito se deve à evolução dos processos econômicos e empresariais, e nos faz compreender que a atividade produtora, a atividade mecanizada, ela gera risco para a sociedade e gera risco também para quem empreende. Por isso que a Constituição Federal estabeleceu no artigo 225 o dever jurídico, de cessar o dano. E ao tratarmos especificamente aqui do licenciamento ambiental, nós vamos lá no artigo 225, parágrafo inciso 1, aliás, tá certo? E no inciso 4 nós vamos encontrar o fundamento. Exigir na forma da lei para a instalação de obras ou atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio do impacto ambiental, a que se dará publicidade. Então, tudo isso vai de encontro ao quê? A necessidade de você preservar o meio ambiente. E esta situação está muito ligada à questão do controle que o Estado tem sobre a atividade econômica. Nós sabemos que é lógico do sistema buscar o crescimento econômico, mas compatibilizando o crescimento econômico com a sustentabilidade. Então, na realidade, você tem o quê? Você tem que considerar o complexo de normas jurídicas que estabelece esse dever jurídico de impor regras de controle à atividade econômica, e especialmente quando se fala aí de licenciamento ambiental, se fala de um dever jurídico para que a atividade econômica esteja de acordo com as exigências legais. Então, todo empreendimento potencialmente gerador de dano, que pode gerar riscos à sociedade, riscos ao empreendimento, e
até porque não ao produto objeto da produção desse empreendimento. Tudo, portanto, é preciso ser licenciado. Qual a lógica disso? Evitar o dano, fazer a gestão do risco, né? Há uma ferramenta no sistema produtivo das empresas que é a gestão dos riscos. E aqui nós falamos de riscos do empreendimento econômico, nós falamos dos riscos ambientais e do sistema de modelo de controle desses riscos ambientais, né? Que é o Sistema de Gestão Ambiental, SGA, que nós iremos falar deste assunto oportunamente numa aula apropriada, mas que eu já adianto aos senhores aqui, que é uma exigência do sistema de proteção do direito ambiental, mas antes de o selo, já o é também de qualquer atividade econômica. Uma empresa que hoje se lança no mercado para empreender economicamente, para produzir, seja por meio de um parque industrial médio ou grande, seja fabril, ferramentaria, seja qualquer que for, ele precisa ter esse modelo licenciado, ele precisa ter esse modelo controlado com o sistema de gerenciamento ambiental, sistema de controle de riscos ambientais, para quê? Para evitar exatamente o dano decorrente desse processo produtivo. Está, portanto, aí uma diretiva legal do artigo 225, em parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal, que impõe esse dever jurídico. Então, diz lá o parágrafo 1º, para assegurar a atividade desse direito, incumbe ao poder público exigir na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Lembrando, caríssimos, que o estudo prévio de impacto ambiental é um dos componentes do licenciamento ambiental, tá? É um dos componentes do licenciamento ambiental, sendo que o licenciamento ambiental é todo o procedimento administrativo a que se dará publicidade e que nós, mais à frente, numa transparência, iremos mostrar aos senhores. A Lei 6938 de 81, Política Nacional do Meio Ambiente, estabeleceu no artigo 9º, como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, o licenciamento ambiental e a revisão da atividade efetiva ou potencialmente poluidora. O que decorre desse artigo, senhoras e senhores? Decorre o seguinte: a atividade potencialmente geradora de dano, ela deve ser licenciada. E mais do que isso, esse licenciamento deve ser revisado de períodos em períodos. Percebam que para cada atividade a ser licenciada, o Estado estabelece e normatiza um período de vigência da autorização do licenciamento. Para certas atividades é 2 anos, para outra é 4, para outras é 6, para outra é 10, depende, portanto, da natureza. E existem resoluções no âmbito do Conselho Nacional do Meio Ambiente que regula esta espécie de atividade para a qual se está licenciando, ok? Em continuidade, se nós verificarmos, nós temos uma das primeiras resoluções, resolução 237 de 1997, tá certo? E mais uma série de outras resoluções no âmbito do Conselho Nacional do Meio Ambiente que tratam efetivamente da forma de como fazer esse licenciamento ambiental. Nessa exposição breve que eu estou fazendo aos senhores, nós já vamos lembrar também que a Lei 9.605, que define os crimes ambientais, estabelece punições para o empreendedor da atividade econômica que não fizer o licenciamento ambiental. Você pode perguntar, professor, mas
o órgão ambiental do estado, do município, não vai fiscalizar? Claro que vai. Mas nós sabemos que muitas atividades, infelizmente, por empresários inescrupulosos, são montados na calada da noite, em galpões fechados durante meses, e de repente abre-se um processo produtivo, como se a empresa estivesse autorizada a operar normalmente. O que se vê que isso não é verdade. Não é muito difícil, os senhores devem ter acompanhado algumas vezes na experiência dos seus escritórios, que vez por outra um determinado galpão explode, incendeia, pega fogo, a caldeira estourou. Por quê? Primeiro, pela atividade de risco é essencial. Segundo, porque em algum momento pode estar relacionada a essa falta de controle. Então, foi uma contenção do sistema de gerenciamento ambiental que não funcionou, ok? Foi a caldeira que estava já sob pressão há muito tempo, que não foi trocada, ok? Não havia checagem de corpo de bombeiros. Antes dela começar a operar, ela não recebeu a devida regularização do corpo de bombeiros, da defesa civil e assim por diante. Tá? Então, quando uma empresa ela começa a operar em desacordo com uma lei, nós lembramos daquilo que nós falamos na primeira e na segunda aula, que é a questão da degradação ambiental, né? Da atividade que está sendo desenvolvida sem as cautelas exigidas pela norma jurídica. Então, a própria lei já coloca essa atividade como potencialmente geradora, porque ela gera risco por natureza. Então, ela tem uma margem de potência, uma margem de explodir, de gerar um risco no empreendimento econômico e ter os seus reflexos além da sociedade. Então, o licenciamento ambiental é um instrumento de política nacional do meio ambiente, cujo escopo fundamental é licenciar o empreendimento econômico para torná-lo ajustados às exigências das leis e, desse modo, evitar danos ao meio ambiente. Aqui eu já coloco uma questão para os senhores. O objetivo é evitar. Isso não quer dizer que não possa ocorrer o dano. Porque, como se disse na letra do inciso 4º, parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, atividade potencialmente geradora de risco. Aí já está inserida também aquilo que nós já afirmamos na aula passada. É uma atividade que gera responsabilidade civil objetiva no âmbito não só do artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, mas também no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938, Política Nacional do Meio Ambiente, e à luz também do artigo 186, caput do Código Civil, ainda também o artigo 36, parágrafo 6º da Constituição Federal. Tá? Então, tudo isso está numa contextualidade muito mais ampla. Dito isso, vocês devem se perguntar, mas o que é o licenciamento ambiental enquanto elemento conceitual? Pois veja, no passado, e ainda se discute muito, se coloca muito essa temática de que o licenciamento ambiental ele é um procedimento administrativo. Esse elemento, aliás, esse norte desse conceito, ele é unânime em doutrina e em jurisprudência. Mas ele é um ato vinculado, né? Ele é um ato obrigatório ou ele é discricionário, voluntário. É isso que nós precisamos focar. Então, o procedimento administrativo chamado licenciamento ambiental é aquele imposto pelo órgão ambiental para licenciar e dar condições de localização, instalação, ampliação e operação do empreendimento e da atividade econômica que possa provocar dano ou gerar
potencialidade de dano em decorrência da atividade que produz. Seja qualquer forma, físico, químico ou biológico. Daí lembrar daquilo que nós tratamos no artigo 3º da Lei 6938, que meio ambiente é o conjunto de interações físicos-químicas que regem, né, todas as formas. Portanto, toda a ação potencialmente geradora de dano, portanto, potencialmente deletéria ou prejudicial ao meio ambiente, deve ser objeto de licenciamento ambiental. Então, dito isso, objetivo com o quê? Evitar a degradação do meio ambiente, evitar que o dano ocorra e, ainda que ele possa ocorrer, que o meu modelo de gestão ambiental, né, do Sistema de Gestão Ambiental, SGA, que foi implantado por esta empresa concomitantemente, porque se eu estou licenciando no mesmo passo e na mesma medida, eu estou fazendo o que também? Estabelecendo um sistema de gerenciamento ambiental, para que haja equilíbrio, né? E outra, meus amigos, hoje, nas empresas, é exigido um profissional altamente capacitado para ser gestor ambiental. E o advogado hoje tem um campo de trabalho muito grande nas empresas. Então, nós vamos avaliar o seguinte: nós temos uma empresa que está licenciando e, ao mesmo tempo, estabelecendo um sistema de gerenciamento ambiental. Tá? Nós temos, no âmbito da empresa, um advogado altamente capacitado, mas nós podemos ter um administrador de empresas, e muitas vezes se escolhe um administrador de empresa, ou um engenheiro de segurança do trabalho, ou um engenheiro químico, ou um engenheiro físico, ou um engenheiro florestal, para ocupar um cargo técnico, mas que também poderia e pode ser ocupado por um advogado especialista em direito ambiental e em gestão ambiental. Hoje, pode-se dizer, pode-se afirmar que, com segurança, que um gerente responsável por uma empresa na área ambiental, de sistema de gerenciamento, ele pode, com certeza, estar hoje percebendo um rendimento mensal que varia de 20 a 50 mil reais. Claro, vai depender do tamanho da empresa. Por quê? Porque a responsabilidade é muito grande, né? A responsabilidade do profissional é muito grande. E essa linha de raciocínio é muito importante. Hoje em dia, a pandemia está aí, mas nós temos plataformas dentro das redes sociais, onde a pessoa pode, uma vez especializada na área de meio ambiente e gestão ambiental, se oferecer como um candidato a esses cargos que exigem uma formação profissional centrada na legislação de meio ambiente. Ainda hoje, eu via uma reportagem muito interessante do gerente para o Brasil sobre a questão relacionada à gestão de processos produtivos. E ele dizia, quando eu comecei na empresa há 20 anos atrás, eu era um estagiário na empresa. E ele se preparou, até que hoje ele é o gerente no Brasil, numa multinacional. Com 20 anos de trabalho, 20 anos de experiência, vocês podem ter muito claro que ele deve receber um salário bem chamativo para a responsabilidade que ele tem. Ok, meus amigos? Então, o licenciamento ambiental, ele exige um controle administrativo. Por quê? Porque a administração pública, no âmbito municipal, estadual e federal, exerce na atividade econômica um controle preventivo das potenciais fontes degradadoras do meio ambiente. Olha que interessante aí, né? Então, você que amanhã vai trabalhar nesta área, tem esta clara noção de que
o licenciamento ambiental possui esse viés de controle do órgão licenciador da atividade econômica que o seu patrão, que é a empresa para a qual você trabalha, está desempenhando. Então, é um controle preventivo. O licenciamento ambiental permite isso. E qual o seu objetivo central do licenciamento? É compatibilizar o exercício da atividade econômica com a preservação e o equilíbrio ecológico. Quando se fala aqui em equilíbrio ecológico, se está tendo a noção de uma expressão muito ampla, tá? Então, vamos deixar claro uma coisa aqui. Se eu tenho uma empresa que presta serviço de saneamento básico e saneamento ambiental, e se ela precisa implantar uma rede de coleta e afastamento de esgoto, ela precisa levar esses resíduos domésticos para uma estação de tratamento de esgoto. Essa estação de tratamento de esgoto precisa ser previamente gerenciada, precisa adotar o licenciamento ambiental. Por quê? Porque ela vai lidar com produtos altamente poluentes, que é o esgoto. E no esgoto você tem várias e várias espécies de bactérias. Então, se uma rede de coleta de esgoto, ela estoura em determinado ponto do município onde ela foi instalada, imagine o dano ambiental que ela não pode causar, né? Da mesma forma, um duto da Petrobras, né? Se vier a pegar fogo, estourar e pegar fogo em determinada região, como às vezes nós ouvimos falar, tem um potencial de risco muito grande de causar incêndio em comunidades ribeirinhas a este duto onde passa, e assim por diante. Imagine os senhores uma caldeira, né? Uma caldeira que derrete, vamos dizer assim, manganês, né? Ferro, para empreender e manufaturar o seu método produtivo. Isso vai causar um dano enorme à empresa. E os funcionários? E se esta caldeira estiver num lugar alto e ela explodir, pode lançar larvas, vamos dizer assim, né? Aquela substância quente a centenas de metros de distância. Então, isso vai gerar um dano também, ou um potencial dano a quem estiver longe, pode ser vítima, por que não, dessa situação. Então, o equilíbrio ecológico nada mais é do que manter as potencialidades físico-químicas do espaço onde esta empresa, onde este empreendimento está estabelecido, e, além dele, daí de falar-se em equidistância, ou equidistante, ou a distância daquele ponto, né? Então, se a empresa está aqui, e a caldeira estourar, explodir, a sua larva escaldante pode ser lançada a mais de 1 quilômetro, né? Dependendo do tamanho, da dimensão, do grau, isso vai gerar danos equidistantes, além das fronteiras desta empresa. E se você tiver um rio, vamos dizer assim, que hoje muitos falam, não é mais rio, é córrego. Não, você tem um rio, e você tem um rio que se tornou córrego por uso indevido da pessoa humana em razão da falta de, vamos dizer assim, de estabelecimento de um saneamento, tá? Então, em continuidade ao licenciamento ambiental, vigora nesse licenciamento o princípio da prevenção, que nós tratamos na segunda aula, quando nós falamos dos princípios que norteiam e fundamentam o direito ambiental. Então, a prioridade no licenciamento ambiental é prevenir o futuro método de produção. Com vistas a quê? Exatamente evitar o surgimento do dano para que não afetem a vida humana e a vida das demais espécies existentes no planeta, tá? Então,
Então, o princípio da prevenção vai de encontro a esta ação antecipada do empresário, da empresa e dos órgãos de licenciamento ambiental. Dúvidas, perguntas, esclarecimentos, estou às ordens. Ô, doutor, por enquanto não, estou só ouvindo aí. Então, continuemos, senhoras e senhores. Mais um suporte legal do licenciamento ambiental, nós podemos encontrar no artigo 10 da Lei 6938, que diz que a construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento do estabelecimento e da atividade consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como as capazes de qualquer forma de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, o SISNAMA, vamos lembrar aqui o que nós falamos na aula da semana passada, ele compõe-se não apenas de um órgão federal, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, até mesmo o IBAMA, mas todos os órgãos dos estados compõem o SISNAMA. Então, nós temos aqui em São Paulo a CETESB, que é o órgão de controle ambiental. Então, o licenciamento deve ser feito via CETESB em São Paulo, que é o órgão gerenciador e controlador do processo de licenciamento ambiental para esses empreendimentos ou estas atividades potencialmente geradoras de riscos, tá? Nós temos o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente de Recursos Renováveis, que é o IBAMA, tá? Que em caráter supletivo poderá fazer exigências no empreendimento econômico. Para quê? Para que o empreendedor comprove que suas licenças ambientais estão em dia. E aqui nós vamos puxar um pouquinho esse tema para a política, porque ela é muito importante. Nas assembleias legislativas dos estados, nas câmaras municipais dos municípios, nós temos os representantes do povo, que são os vereadores de um lado e os deputados estaduais dos outros. Todos eles exercem função pública, devem ou deveria exigir, por meio da mesa diretora das câmaras e das assembleias, a fiscalização nesses órgãos, melhor, nesses empreendimentos econômicos e nos órgãos públicos. Eu digo aos senhores que isso dá um trabalho enorme. Então, não se vê muito facilmente um parlamentar exigindo, por exemplo, de uma empresa grande de São Paulo, que comprove ou que traga para a Assembleia Legislativa do Estado ou para a Câmara Municipal a demonstração de que ela está, de fato, de acordo com a lei. Quando que eles vão exigir? Quando, infelizmente, acontece o pior. Nós sabemos, né, que quando acontece o pior no Estado, no município, esse povo da política, de repente, eles mostram uma preocupação extraordinária, né? É ofício para tudo quanto é órgão público, para empresa e papapá, rede social. Então, começa um incêndio de manifestações, porque eles dizem, nós estamos aqui para defender a sociedade. Não deveriam defender antes, não? Deixar só para o momento que acontece. Então, nós não estamos aqui tratando de licitação pública, mas é uma exigência fundamental, por exemplo, desses parlamentos, fiscalizar todos os contratos públicos. Então, toda atividade geradora de riscos ambientais, e aí nós vamos lembrar que nós estamos aqui na cidade de São Paulo, na capital, no meio de duas bacias hidrográficas, né? A bacia do Guarapiranga e a da Billings. E hoje são os dois mananciais que
fornecem água para o povo da capital e alguns municípios aqui da região metropolitana, tá? E que vira e mexe recebem denúncias de ocupações irregulares e de várias outras que carecem de uma maior ação de política das câmaras. Dando continuidade, falando ainda sobre o licenciamento ambiental e seu fundamento legal, a Resolução CONAMA 1 de 86 estabelece o estudo de impacto ambiental para atividades de significativo impacto ambiental. Isso significa o quê? Que esta resolução foi a primeira a tratar do assunto no âmbito do Conselho do Meio Ambiente, Conselho Nacional do Meio Ambiente. E lá estabelece uma série de regrinhas que o empreendedor da atividade econômica deverá seguir. A outra resolução é a 237 de 97, que estabelece procedimentos e critérios pelo SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente, para a hipótese de implantar o licenciamento ambiental da atividade potencialmente geradora de danos. Vale lembrar aqui aquilo que já foi dito no nosso primeiro instante. Além da atividade ser licenciada, ela precisa ser revisada de tempos em tempos. Então, esta resolução 237, além de estabelecer os procedimentos para se requerer o licenciamento ambiental, bem como a forma de como fazê-lo, estabelece também a forma de como proceder à revisão do licenciamento. Ora, professor, por que precisa ser revisado? Porque, senhoras e senhores, as licenças têm prazos de validade. Por quê? Porque se eu dou uma licença de 50 anos, nós sabemos que em 50 anos, uma empresa, por mais respeitosa que ela seja, em algum momento ela vai alterar o seu contexto, vamos dizer assim, produtivo dentro. Eu dou um exemplo para os senhores terem ideia. Vamos lá. Eu patrocino uma causa pela Ré, aqui em São Paulo, de uma empresa, de uma farmacêutica, que entrou com uma ação de ressarcimento de danos, alegando que a empresa Ré, ao perfurar uma determinada área asfáltica, estourou um cano de gás. E este cano de gás veio, ou melhor, não o cano, o gás em si veio a evaporar, entrar no sistema de refrigeração e causar danos internos na empresa farmacêutica, levando à perda de toda a produção de medicamentos. Ora, como fazer essa prova? Engenharia química e engenharia contábil, uma para apurar se o gás causou o dano ou poderia causar, e segundo, quantificar os danos ao medicamento. Mas por que eu estou falando isso? Para dizer o seguinte: se a empresa não renovar a sua licença, através do órgão ambiental, o que isso pode gerar? Pode gerar uma alteração do processo todo. Esta empresa farmacêutica que entrou uma ação contra a minha cliente, o que ela fez? O cano de gás estourou-se em 2019, ok? Estourou em 2019, e 2 anos depois, toda a estrutura dentro desta empresa já havia sido alterada por uma série de fatores que não é objeto do processo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando o perito químico foi lá fazer a vistoria na empresa e fazer as análises, o perito falou assim: olha, o que temos aqui na planta desta empresa não é aquela que nós tínhamos há 2 anos atrás. Por quê? Por algum motivo, as autoridades da empresa fizeram o quê? Fizeram alterações na estrutura interna da empresa. Portanto, como medir os riscos ficou muito mais difícil. Tanto, de tempos em tempos, a empresa precisa alterar, ou melhor, rever
né? Esse é o nome correto, rever a sua licença, fazendo com que haja um controle efetivo dos eventuais riscos ambientais, ok? Então, nós temos o IBAMA, o CISNAMA, como órgão central, o IBAMA e os órgãos estaduais, órgãos municipais, e uma listagem de atividades que devem ser conferidas através desses órgãos para que cada empresa possa fazer o seu licenciamento. O prazo máximo de uma licença ambiental é de 10 anos. Olha, nós estamos em pleno século XXI, meus amigos. 10 anos passa num cochilo, né? Quem é das mais antigas, como eu, das épocas mais antigas, sabe que o tempo voa, ok? Vamos falar um pouco do suporte estadual. Cada estado da federação tem a sua agência reguladora ou a sua autarquia estadual que trata do licenciamento ambiental. E o que acontece? Vamos tomar, por exemplo, o estado de São Paulo, onde você tem a lei 997 de 76, que fala das atividades potencialmente poluidoras. E ela foi alterada pela lei 9.477 de 96, onde lá estabelece as espécies de licenças e também os prazos estabelecidos em cada licença para que seja autorizada a operação do empreendimento econômico. A Lei 9.509 de 97, aqui em São Paulo, trata da Política Estadual do Meio Ambiente, cria a SEAQUA, Sistema Estadual da Qualidade Ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais. E foi regulamentado pelo decreto 47.400 de 2002. Então, todos esses preceitos normativos não precisam estar, vamos dizer assim, na língua do profissional. Mas todo o profissional do direito e o especialista em direito ambiental, o gestor ambiental, o gerente ambiental, vamos dizer assim, o CEO da empresa responsável pelo processo de licenciamento ambiental, com certeza ele vai ter lá na sua prateleira, na sua gaveta, ele vai ter uma pasta com absolutamente tudo que está em vigor. Por quê? Porque não é difícil de surgir um problema de imposição de multa ambiental do órgão municipal ou do órgão estadual e também do federal, onde o gerente, o gestor, ele vai ficar preocupadíssimo. Ora, onde nós falhamos? Vamos revisitar aqui. E aqui é importante eu trazer para vocês uma experiência muito interessante. Uma empresa no mercado séria, que tem essa atividade econômica altamente geradora de dano, potencialmente geradora de danos, vamos assim dizer, ela deve fazer, no meu entendimento, né, na minha experiência, ela deve trazer para a sua gestão as chamadas auditorias de certificação e controle de gestão ambiental. O que é isso, professor Francisco? Pois muito bem. Nós sabemos que o dano ambiental pode ocorrer. Em regra, ele não avisa quando vai ocorrer, porque está incutido no processo, é o risco da atividade. Por isso, a empresa, no meu conceito, na minha humilde análise, ela deveria buscar dentro do mercado, né, e tem muitas empresas que fazem a chamada certificação do modelo de gestão, seja da gestão
empresarial em si, do modelo de produção, seja do modelo de gestão ambiental, seja de qualquer outro setor que a empresa tenha um carimbo de certificação dizendo: esta empresa está certificada e tudo o que ela está fazendo está de acordo com as normas de controle. Meus amigos, isso é muito importante. Por quê? Primeiro, porque a empresa que tem o seu empreendimento econômico altamente lucrativo é uma forma dela vender sua boa imagem no mercado. Segundo, na hipótese eventual de um dano ocorrer, quando vier o poder público, a agência reguladora ou, vamos dizer assim, os órgãos de criminalística fazer perícia, você fala: olha, filho, eu tenho toda essa atividade certificada. Isso vai alterar o resultado final? Talvez não, mas vai alterar a visão como as pessoas vão enxergar a sua empresa diante desta situação. Se amanhã acontecer um dano ambiental na empresa que você trabalhar, quando a Defesa Civil chegar na empresa, quando a Polícia Científica chegar na empresa, quando as empresas de telecomunicações vierem fazer as reportagens, você fala: tudo aqui está certificado. Todas as licenças estão em dia, estão em ordem, o processo produtivo está certificado. Mas por que o dano ocorreu? Através do risco da atividade econômica, da qual o empreendedor da atividade não está ileso, né? Não escapa à sua vontade, porque o nome já diz risco. Risco, eu me recordo de um professor magnífico de teoria geral do contrato, onde ele fala: risco é a alha, né? A alha é aquilo que está no universo, né? Então, é aquilo que pode ocorrer. Quando você está dirigindo um carro, você tem um risco. Se você andar a pé, também tem um risco. Então, tudo na vida gera risco. Maior ou menor, pode ocorrer ou pode não ocorrer. Se ocorrer, espera-se que a pessoa esteja prevenida de alguma forma, ou se no empreendimento econômico, que a empresa esteja bem, mas bem calçada legalmente. Para quê? Para que a sua responsabilização no plano civil, no plano administrativo, né, e no plano permitem. Ótimo. Nós temos várias outras resoluções, 4294, que estabelece o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental e o relatório preliminar de estudo de impacto ambiental. Resolução 1996, para esgotos urbanos. Resolução 5197, para aterros urbanos. Resolução 499, para atividades minerárias. Resolução 5 de 2001, para postos de combustíveis. E 4102, aterros e inertes e resíduos de construção civil. Meus amigos, todas estas espécies de resoluções, como vocês perceberam, tratam de atividades potencialmente geradoras de danos. Veja, esgotos urbanos, aterros, atividades minerárias de extração, poços de combustíveis e resíduos de construção civil, todos eles precisam passar pelo crivo dessas resoluções.
para saber se esses gestores das empresas ou o empreendedor que trabalha com essas atividades estão, de fato, com o seu processo produtivo devidamente certificado, autorizado com a sua licença. Muito bem, eu havia dito lá já no início sobre o que seria o licenciamento ambiental. Qual seria a sua natureza jurídica no âmbito do direito ambiental e no âmbito da teoria do direito administrativo, porque nós precisamos deixar bem claro aos senhores que o licenciamento ambiental, antes de ser um componente da disciplina de direito ambiental, ele é um elemento componente do ato administrativo. Por quê? Porque ele é expedido pelo órgão licenciador. Então, vamos lá. O licenciamento ambiental é um ato uno, de caráter complexo, em cujas etapas intervêm vários agentes. Por que é um ato complexo? Porque ele carece de 3 fases, no mínimo, que é a fase da licença prévia, né, da licença de instalação e da licença de operação. Então, se o empreendedor da atividade econômica não conseguir a primeira licença, simplesmente ele não pode se instalar, né? Não podendo se instalar, ele não pode operar. Não podendo operar, ele não pode produzir. Logo, não estará autorizado a empreender economicamente. O ato do licenciamento ambiental se desdobra em 3 subespécies destinadas a melhor detectar, monitorizar, mitigar e, se preciso, conjurar a danosidade ambiental. É um sistema que define como processo de acompanhamento sistemático que avalia os riscos potenciais de uma atividade e as consequências ambientais da atividade que se pretende desenvolver. Então, veja bem, nós dissemos já no início desta aula de hoje que vigora o princípio da prevenção, ok? Dito isso, quando eu estou começando a licenciar a minha atividade econômica, potencialmente geradora de dano, eu já devo ter claro que, se determinadas observações não forem feitas, eu posso ter riscos de ocorrer um dano. E aí eu já preciso, aqui, né, ter essa compreensão. Por isso eu também disse no início que o licenciamento ambiental deve estar andando paralelo com o gerenciamento ambiental, né? Com o sistema de gerenciamento ambiental. Claro, você vai me dizer, pô, professor, mas eu preciso mesmo, meus senhores, não vamos trabalhar 2, 3 vezes para o mesmo segmento. Então, o que acontece? Hoje eu tenho aí 3 meses para fazer todo o licenciamento da minha empresa. Eu faço todo esse licenciamento, já chamo também o meu gestor ambiental e eu vou claramente, vamos dizer assim, buscar dentro da organização pessoas chaves que entendam do licenciamento ambiental e daquelas atividades. Então, hoje, vamos trazer rapidamente para os senhores. Hoje, o sistema de gerenciamento ambiental, ele vai comportar no mínimo aí de 5 a 10 pessoas, claro, depende do tamanho da empresa. Então, o gestor ambiental, o gerente ambiental, o encarregado da área de escape de riscos, o encarregado do setor fulano e assim por diante. O pessoal que vai tratar dos hidrantes e assim, todo um sistema que não se monta da noite para o dia. Ora, se o sistema ambiental de gerenciamento ele vai durar 3 meses, eu aproveito o mesmo espaço de tempo e pode ser parte da equipe que está fazendo o licenciamento ou até mesmo a mesma equipe, né, de profissionais para fazer e montar o sistema de gerenciamento ambiental.
Os dois caminhando juntos, na hora que estiver autorizado a operar a minha empresa, naquele exato momento o sistema de gerenciamento ambiental está posto também em funcionamento. E aí, os meus gestores ambientais começaram a fazer o controle interno do modelo produtivo. Ó, chique. E aí, quando eu tenho o primeiro ano de trabalho da empresa, eu contrato uma certificadora, como eu acabei de falar para os senhores. Para quê? Para que ela certifique que o meu trabalho, que o trabalho que a minha empresa está fazendo, de fato consegue atender às normas. E, senhoras e senhores, tenha muito claro, nós temos hoje determinadas atividades econômicas que tem o chamado selo verde, um selo de qualidade. Agora, imagine se a tua empresa, além de ter o selo verde, ela tem o selo de certificação do modelo produtivo, que é de adequação à legislação. Você pode ter certeza que não somente os consumidores vão ver a tua empresa e teu produto com grandes olhos, como também os concorrentes irão perceber, olha, esse cara está bem no mercado, essa empresa está bem no mercado. Há grande chance do concorrente chamar o seu profissional, o seu gerente, os seus gestores e falar, olha, vamos fazer uma certificação também, porque nós sabemos que a qualidade do produto ou do serviço depende exatamente do modelo de produção e a qualidade com que é feito o produto. Então, no âmbito do licenciamento ambiental, destaca-se 3 licenças: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Cada uma delas contém restrições que condicionam a execução do projeto e as medidas de controle ambiental da atividade, bem como elas estabelecem exigências técnicas e devem ser cumpridas em cada uma das etapas subsequentes. Por quê? Porque se não for cumprida essas exigências, não há como se sair da primeira, ir para a segunda e, por fim, da terceira. Então, cada licença que depende da fiscalização do órgão regulador, se não tiver de acordo com o TIC, o que vai acontecer? A licença seguinte de instalação não vai ser expedida. Logo, é um processo. E eu lembro aqui, senhoras e senhores, uma expressão muito bacana de um grande professor que eu tive. Só para vocês terem, o inquérito criminal, ele falava, é uma sequência de atos concatenados. Ora, o licenciamento ambiental também é uma contingência de atos concatenados. Por quê? Requer um segmento linear, ajustado. Porque se eu não consigo a licença, né, prévia, eu não vou conseguir a licença de instalação, tampouco a licença de operação. Portanto, cada fase precisa ser seguida, precisa ser obedecida, porque a fase subsequente depende da fase anterior, ok? Muito bem. Então, existe uma rotina de acompanhamento e de verificação da expedição dessas licenças ambientais, porque elas são atos vinculados e são atos monitorados para a regular concessão da licença. Então, nós temos normas técnicas que são observadas, normas legais e demais procedimentos administrativos. Vejam, cada órgão regulador no seu estado, no estado da federação, ela tem hoje nos seus sítios eletrônicos o seu catálogo, né, de exigências para determinada atividade. Além de você ter o Conselho Nacional do Meio Ambiente e o próprio IBAMA, que estabelece as normas e as leis específicas, nós já falamos,
Também nas agências de regulação em cada estado, exigem, portanto, e lá nos sítios eletrônicos, contém as normas específicas para fazer. Então, não é uma atividade, em tese, tão complexa, já foi muito complexa quando você não tinha a internet, né? Nos últimos 23 anos, vamos falar dos últimos 20, né? Quando a internet se familiarizou mais para o acesso, você não tinha tanta facilidade, ou melhor, tanta fonte de buscar os trabalhos. Hoje você tem, né? Não vou dizer que você consegue fazer um licenciamento eletrônico, mas você consegue fazer muita coisa. E hoje em dia, principalmente aí com o fenômeno da pandemia, você consegue destartar tudo isso já a partir de uso de e-mails, de plataformas, tudo, né? Nós sabemos, por exemplo, que com o advento, infelizmente, desse mal já do século XXI, o que nós temos que muitas coisas estão sendo feitas via online. Hoje, aproveitando o gancho dessa colocação, eu conversava com um amigo na empresa e ele dizia: pô, Francisco, jamais imaginei que eu poderia trabalhar de casa, meu. Eu falei, por quê? Porque eu faço trabalhos extremamente burocráticos e que dependia de impressoras, dependia de uma série de coisas. Hoje eu tenho um instrumento dentro do meu computador que eu não preciso de scanner, eu não preciso de uma série de coisas. Por quê? Porque tudo que eu produzo está no site, está na plataforma, está em sistemas de gestão de gerenciamento, que o cidadão vai puxando de um sistema para o outro e vai colando as peças, vai mecanizando, e depois ele manda. Isso vira uma rotina, um segmento altamente, vamos dizer assim, altamente seguro para a corporação, e de outro lado vai gerar no futuro desemprego para outras pessoas, claro, mas isso faz parte do processo tecnológico e que veio em boa hora, né? Então, a primeira licença, senhoras e senhores, a licença prévia, ela é requerida na etapa do planejamento do empreendimento econômico, da atividade para a qual o empresário e a empresa objetivam desempenhar na atividade. Quando ainda se está definindo detalhadamente aquilo que se vai produzir, o projeto. É claro, vamos dizer que se eu vou trabalhar com petróleo e gás, eu já sei o que é isso, né? Eu já tenho em mente o que é previamente, que tipo de procedimento eu vou lançar. Eu já tenho o projeto, então eu tenho a parte de engenharia, né? Eu tenho a parte de administração da empresa. Então, tudo isso vai ser canalizado para o planejamento e para o projeto. A partir daí, eu começo a tomar medidas de controle que deverão ser empregadas logo no início do meu processo administrativo de requisição da licença prévia, ok? Então, sobre isso, nós temos a resolução CONAMA número 1 de 86, da Secretaria do Meio Ambiente, que significa, dá um significativo de impacto, onde eu necessariamente aqui, eu já preciso ter o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, que são os dois elementos que vão compor na sua totalidade, ou melhor, que irá ajudar a compor na sua totalidade o licenciamento ambiental. Então, você tem lá, nesta resolução número 1 de 86, uma série de listagem dos componentes dessa licença que o empreendedor, que o gestor ambiental precisa obedecer de início, ok? Logo, não vamos esquecer que a atividade deve ser potencialmente geradora de riscos.
de vez em quando a gente troca a palavra riscos por danos. Vou lembrar que risco é um elemento da atividade potencialmente geradora de dano. Caso o quê? Porque o risco já vai ser iminente, ok? Então, existindo a possibilidade de dano, já existe o risco, porque o risco é latente à atividade. Sendo ele latente à atividade, o dano será um elemento, vamos dizer assim, desencadeador de um determinado momento da atividade que gerou por força da alea, né? Alea quer dizer o risco, tá? Então, só para que nós tenhamos isso. Então, nós temos uma listagem taxativa do anexo 10 desta resolução 1 de 86, possibilidade de emissão de licença prévia e de outras licenças que se suderão à licença prévia, na medida em que os primeiros documentos, as primeiras análises foram sendo admitidas pelo órgão licenciador. Então, como que eu irei, senhoras e senhores, diagnosticar nessa fase preliminar a atividade que eu quero empreender na empresa? Através de dois elementos muito importantes que eu acabei de falar, que é o EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental. Quais os impactos possíveis podem gerar nessa atividade econômica que eu vou empreender, né? Então, se eu tenho os riscos potenciais, eu vou, através disso, elaborar o relatório de impacto ambiental. Então, o impacto é X, e vai ser um impacto controlado, porque eu tenho a norma Y que me permite o controle. Então, vamos supor que eu esteja numa empresa que vai produzir elementos da borracha. Então, eu preciso manufaturar a borracha, vai ter um grau de poluição. Só que esse grau de poluição precisa ser controlado, né? Porque se não fosse assim, ninguém iria empreender economicamente. O que é apenado? O que gera consequências jurídicas no âmbito civil, administrativo e penal? É quando a empresa não controla o índice de poluição. Se ela não controla o índice de poluição, em tese ela não pode empreender, tá? Ela não pode empreender, mas se ela controla, eu devo fazer esse diagnóstico, né, da carga poluidora para, chegando no órgão licenciador, através do relatório de impacto ambiental, dizer o seguinte: olha, eu vou produzir X, Y, Z de carga poluidora, mas esse X, Y, Z de carga poluidora está dentro da norma X do Sistema de Gerenciamento Ambiental, melhor, do SISDAMA. Diante disso, eu tenho grandes chances de ter a minha licença prévia deferida. Tá? Por quê? Porque eu estou demonstrando os riscos, eu estou demonstrando que o grau de poluição é X, mas ele está sob controle, porque eu estou obedecendo as regras de controles pelo sistema ambiental. Meio físico, então tem o subsolo, o ar, o clima, a topografia, etc. Tudo isso, todos esses elementos eu preciso considerar na hora de fazer o meu relatório de impacto ambiental. Quais são os impactos do subsolo? No ar, no clima, na topografia, né? Qual é? Então, quem vai fazer isso, professor? Vai fazer quem? Vai fazer o gestor ambiental, mas com uma equipe multidisciplinar, minha gente. Um advogado não consegue fazer isso aqui sozinho. Claro que não. Mas, lembrem-se, quando eu disse lá atrás, eu tratei sobre a questão da interdisciplinariedade das normas de direito ambiental, eu estava falando também da forma de como se aplica. E na licença ambiental,
né, no licenciamento, nós temos que esta vertente interdisciplinar aparece. Então, eu vou ter o advogado trabalhando, vou ter o engenheiro químico ou físico, eu vou ter o administrador de empresa, eu posso ter, dependendo de onde que é a minha atividade, se é próximo a uma floresta, né, próximo a uma unidade de conservação ambiental, eu preciso de um engenheiro florestal. Portanto, não é uma questão muito simples. Hoje, por exemplo, se você tem uma empresa que faz todo o licenciamento ambiental, então, vamos supor, eu tenho uma empresa que eu vou montar uma empresa numa área de 50 mil metros quadrados, e a minha empresa foi contratada para fazer o licenciamento ambiental. Então, eu vou estudar quantos profissionais eu vou ter que empregar para fazer licenciamento ambiental. Então, eu tenho o advogado, posso ter o engenheiro químico, o engenheiro físico, o engenheiro florestal e assim por diante. Eu posso ter o técnico de saneamento, eu posso ter fulano e fulano. Então, se eu tiver de 5 a 10 empregados, que eu vou usá-lo em conjunto comigo, né, que está sendo contratado, eu vou dizer o seguinte, olha, eu faço licenciamento ambiental por 300 mil reais, por 500 mil reais, eu vou precisar aí de 2.000 horas de trabalho, tá certo? Com todos os meus profissionais. E todo o trabalho de gestão eu vou fazer até a entrega da licença de operação. Então, os profissionais precisam ser habilitados e capacitados para fazer o licenciamento. Eu devo considerar o meio biológico, fauna, flora e espécies ameaçadas. Eu devo considerar em todo o licenciamento, professor? Não, somente no licenciamento em que a atividade estiver considerando locais específicos, muita fauna, muita flora, e, por exemplo, se eu tenho neste espaço florestal, por exemplo, espécies nativas que estão em processo de ameaça de extinção, tá? Devo analisar também no meu relatório de impacto ambiental o meio socioeconômico, né? Se eu vou usar o espaço físico, o espaço urbano ou o espaço rural, eu devo considerar, existem, por exemplo, comunidades ao redor deste espaço onde minha empresa será montada, próximo a rios, será que o meu processo produtivo não tem riscos de causar um dano a esse rio e, de repente, as pessoas ficarem sem poder pescar, por exemplo? É algo que deve ser avaliado, senhoras e senhores. Por quê? A hora que eu terminar o meu relatório de impacto ambiental, o meu estudo de impacto ambiental, e que for entregar a documentação para o órgão licenciador, ele vai fiscalizar, ele vai ir lá. Ele vai mandar uma equipe técnica, e essa equipe técnica vai fazer a chamada... tem uma expressão muito interessante que eu costumo usar, visita técnica, né? Vou fazer uma visita técnica para constatar se o que você está falando aqui, de fato, é isso mesmo, ok? Então, nós temos o EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental bem definido, para você ter a primeira licença. Obtida a primeira licença, a próxima licença já vai estar praticamente por conceder, porque ela é subsequente à primeira. Então, a licença seguinte é a licença de instalação, que autoriza a instalação do empreendimento econômico, da atividade, de acordo com as especificidades que você quer empreender, tá? Então, na licença de instalação, você tem construção, reconstrução, ampliação, reforma, alteração do processo produtivo, tá? Tudo isso você vai levar em consideração. Claro que, quando cada licença for renovada, você precisa fazer um novo relatório de impacto ambiental, tá? E um novo estudo de impacto ambiental. Por quê, professor?
Porque uma empresa que está, vamos dizer assim, há 5 anos produzindo, ela não está, vamos dizer assim, inapta, né? Ela está motriz, ela está produzindo, ela está gerando energia, está gerando produção e, portanto, ela não está estática. E por não estar estática, as condições que ela se encontra atualmente é muito mais potencialmente geradora de risco do que anteriormente. Percebe isso ou não? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Então, a CETESB aqui em São Paulo, no artigo 57 da resolução que nós tratamos, vai lhe dar elementos para que você renove a sua licença prévia, a sua licença de instalação e, por fim, a licença de operação, que também vai ser renovada. A licença de instalação precisa atender às condições de uso do solo local, atestando as condições de instalação da empresa. E aqui é muito importante, senhores, ter já o laudo, né, expedido pela prefeitura do município, tá? O laudo municipal, você precisa ter o laudo do Corpo de Bombeiros, porque tudo isso vai compor, né, vai compor aí a licença de instalação. Então, eu estou lá com um galpão já cheio de máquinas, tá ok? Eu já preciso ter o laudo do Corpo de Bombeiro, certificando e liberando aquele espaço para atividade. Eu preciso ter o laudo da Defesa Civil. Se a minha atividade econômica envolve produtos químicos, okay, altamente poluentes, eu preciso ter aí o laudo da Vigilância Sanitária, tá certo? E assim por diante. Claro que, de posse do tipo de atividade econômica que será desempenhada, claramente o profissional saberá desses documentos, tá? A licença de funcionamento, que é a terceira, autoriza a operação da atividade do empreendimento econômico após a verificação de todos os elementos das duas primeiras licenças, a licença prévia e a licença de instalação. Então, a licença de operação ou funcionamento, ela é utilizada para edificação de nova ou modificação destinada à instalação da forma de operar a empresa, ok? O funcionamento ou a operação de uma fonte de poluição instalada, ampliada ou reformada. Então, eu estou iniciando o processo produtivo, então eu precisei das 3 licenças. Mas se eu vou ampliar o processo produtivo ou a unidade daquela empresa, eu preciso renovar a licença também, tá? Porque isso é uma contingência da probabilidade de risco. Então, se eu tenho um galpão com 2.000 metros quadrados e quero ampliá-lo para 3.500 metros, eu preciso renovar a licença de operação. Por quê? Porque se ela aumentou, os riscos de danos são mais efetivos, são mais potenciais e, portanto, o órgão certificador precisará já conceder essa autorização adicional na sua licença de operação. Meus amigos, dito isso, nós precisamos dizer aos senhores que as licenças ambientais se constituem em ato precário. Ato precário porque ela pode ser cassada pelo órgão ambiental. Claro, não é feito de uma forma arbitrária, ao menos é o que deseja que não seja feito de forma arbitrária, mas de uma forma que o órgão licenciador deva
fiscalizar intensamente antes de se aplicar uma multa ou uma tentativa de cassação. Ora, para cassar uma licença da empresa, a empresa vai ser autuada e vai ser lhe dado um prazo para que se regularize a pendência. Não regularizando a pendência, será com certeza lacrado determinado estabelecimento, e se isso não for possível de uma forma ou de outra, será por autorização judicial, ok? Emitida para teste de eficiência e de equipamentos de controle, a licença precária, em caráter excepcional e devidamente fundamentada pelo órgão licenciador. Prazo máximo é de 180 dias para expedir esse ato precário. Renovação da licença de operação só em condições absolutamente necessárias. Devemos lembrar aos senhores que as alterações nas licenças se devem ao atendimento da legislação em si. E também, se a empresa, como eu disse aos senhores, alterar a sua, vamos dizer assim, o seu processo produtivo, aumenta o processo produtivo, nós vamos ter muito claro aí a necessidade de sempre estar renovando a requisição dessa licença. Então, as licenças ambientais emitidas pelo Sistema de Meio Ambiente terão os seguintes prazos: a licença prévia, mínimo de 5 anos, a licença de instalação, mínimo do cronograma e máximo de 6 anos, quer dizer, não pode ultrapassar 6 anos, e a licença de operação, no mínimo de 2 e no máximo de 10 anos. Mas nunca vamos esquecer, se eu estou operando com a minha empresa aí há 4 anos, desejo duplicar a área de produção, eu vou levar ao conhecimento do órgão licenciador. Para ele quê? Para ele emitir uma licença adicional de extensão. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu vou estar em desacordo com a lei. E se o dano ocorrer, o poder público vai agir com muito mais rigor na hora de autuar. E o poder judiciário também, tenho muito claro isso, irá fazer da mesma forma. Então, eu gostaria de perguntar aos senhores, se os senhores têm alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento sobre a aula de hoje. Se tiver e eu puder atender, eis-me aqui. Doutora Rosana, ladies first. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bem, e você, doutora Rosana? Tudo bem, desculpa ter chegado atrasada aí na aula. Imagina. O que eu percebi aí com essa aula foi que a documentação é um fator extremamente importante para evitar essa questão de multas e até denúncias. Com certeza. Aliás, é bom lembrar que, já estando em condições de normalidade, as empresas já recebem denúncias de toda parte, né? Sim, isso é verdade, né? Tem sempre um querendo, até sabendo mesmo que a empresa está regular, mas querendo colocar algum probleminha lá para ter que ser resolvido, né? Mas assim, a importância da documentação ficou bem clara aí nessa aula, né? E ainda assim a gente vê muitas empresas que trabalham com produtos químicos, que trabalham com produtos poluentes sem essa documentação. Tem muitas coisas irregulares, mas ainda bem que está irregular, porque na hora que precisar, a gente está aqui para poder atuar, né, doutor? É isso aí. A forma da gente poder ganhar um dinheiro, né, pegando essa parte irregular aí. Com certeza. Doutor Stephenson? Não, doutor, preciso estudar mais. Tá muita informação nova na minha cabeça que eu tô meio confuso. Mas estou gostando muito, fico muito grato, doutor. Estou gostando, estou aprendendo aqui. Que bom. Então, diante disso, eu dou por encerrada a nossa aula sobre o licenciamento ambiental e agradeço a presença de todos vocês. Muito boa noite. Boa noite, professor.